Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Jeane. Hoje nós vamos estudar História. Nós vamos compreender como que objetos, como os brinquedos, eles fazem parte das nossas vivências, da nossa história, eles trazem memórias. Nós vamos compreender como que esses objetos, eles constroem memórias e histórias das vidas das pessoas e da nossa própria vida. Tudo bem? Na aula anterior, nós vimos como esses documentos, eles fazem parte da nossa memória, da nossa história, como que isso constrói em nossas vidas. Também nós vimos como os objetos que os nossos pais guardam, que os nossos avós, mães, tios guardam. Por que eles guardam esses objetos? Porque esses objetos são especiais, eles trazem lembranças, boas memórias na nossa vida. E agora nós vamos continuar com a nossa história, contando como que essa família tem o seu próprio tesouro de memórias, que esses objetos fazem parte da sua história. Vamos lá? Os brinquedos contam história. Nós vamos continuar com a história da vida dessa família, Ito e JP. Agora era a vez dos brinquedos saírem da malinha. O primeiro foi um bichinho de pelúcia. Vamos lá? Este pequeno objeto, um ursinho de pelúcia. Ito logo percebeu que era o patinho, que ele brincava com seu avô, quando ele era bem menor, bem menor. Então, esse é um objeto que trouxe recordações na vida de Ítalo. E quando ele era o quê? Menor. Então, foi antes, fez parte da vida dele do passado, esse pequeno patinho. Vamos lá? A mãe contou que o avô havia dado o patinho o nome de Pinteco. O nome do patinho era Pinteco. E que os dois brincavam muito com o bichinho e davam altas gargalhadas juntos. Ito sorria lembrando desses momentos de brincadeiras. Sua mãe continuou tirando objetos de dentro daquela maletinha. Um trator de blocos de montar. Vamos lá? Deixa eu tirar o trator aqui de dentro da maletinha. Esse objeto, que é um trator de bloco de montar. Um pandeiro. Próximo, que é um pandeiro. Um pandeiro, que esse objeto, ele foi usado na apresentação da escola. Ah, e um cubo mágico, que JP gosta de brincar até hoje. Este cubo mágico de JP, que ele gosta de brincar até hoje. Então, este é um objeto da história e da memória de JP, que faz parte do antes e da vida atual dele. Mesmo estando no segundo ano, ela tirou também alguns carrinhos de metal em miniatura. Olha os carrinhos de metal. Em miniatura, que o pai das crianças trazia de viagem para brincarem juntos. E este outro carrinho de miniatura. Foi quando a mãe de Ito e JP exclamou: esses brinquedos contam histórias. Contam histórias, meninos. Os brinquedos contam história? Questionaram. Sim, respondeu a mãe. Contam nossa história. Por isso são especiais e estão bem guardados dentro dessa malinha das memórias. Então, todos esses objetos, o carrinho,
que foram trazidos pelos pais das crianças quando eles voltaram de viagem. O Pinteco, que o próprio avô de Ito deu o nome, que os dois brincavam juntos. O bloquinho de montar, que JP brincava desde pequenininho e também quando ele estava no 2º ano. E esse trator de blocos de montar, todos são objetos que fazem parte da memória, da história daquela família. Também o pandeirinho que as crianças usavam na apresentação da escola. Vamos lá? E a mãe continuou falando de exemplos de brinquedos que foram sendo modificados ao longo da história, como os primeiros carrinhos que apareceram. Ao mesmo tempo que os automóveis reais, antes, que faz parte do passado, os carrinhos eram feitos apenas de madeira. Você já brincou com um carrinho feito de madeira? Atualmente são fabricados de plástico, metal, ainda de madeira. Os carrinhos antes, eles não eram como a gente vê hoje, como nós conhecemos. Os carrinhos, eles eram feitos de madeira, porque era o que tinha disponível. Depois, com a evolução da sociedade, com o passar do tempo, esses carrinhos de madeira começaram a ser fabricados de plástico. E com o passar do tempo também começaram a ser fabricados de metal, como este que é hoje de metal. Esses objetos fizeram parte também no desenvolvimento da sociedade, com as grandes indústrias, ao mesmo tempo que os automóveis foram se desenvolvendo, crescendo na sociedade, também esses pequenos objetos também começaram a fazer parte das grandes indústrias, das grandes fábricas. A mãe perguntou para as crianças: vocês sabiam? As primeiras bicicletas foram criadas de madeira. Não tinham nem pedais. Vocês imaginam uma bicicleta sem pedais? Nem correntes. Como que a gente ia pedalar nessas bicicletas? Eram empurradas. As bicicletas atuais servem para as crianças se divertirem e também como meio de transporte para muitas pessoas. Então, os meninos falaram: é verdade, mamãe. Os brinquedos contam nossa história. Quantas lembranças! Viram só que numa conversa, nas lembranças, envolta a objetos, que a mãe naquele dia, naquela tarde que era para ser uma tarde de limpeza, de faxina do lar, se transformou num momento de contação de histórias, um momento que se criaram novas memórias e lembranças na mente daquelas crianças. Mas o que são memórias? Memórias são momentos de nossas vidas que fizeram parte da nossa história. Por exemplo, o momento que JP e Ito dançaram na escola com esse objeto. Esse objeto, ele faz parte da memória, porque também fez parte da história da vida daquelas crianças. Vamos lá para mais informações? Vejam bem, como eu falei, alguns objetos, alguns brinquedos, eles foram se desenvolvendo ao longo da história. Antes, esses objetos não é como nós vemos hoje. Esses objetos, eles são bem diferentes. Vamos lá? Brinquedos contam histórias. Os brinquedos, eles contam história e eles caminham junto com o desenvolvimento da história na sociedade. Faz parte da família, da comunidade. Vamos lá? Patinete. Antigamente era feito de madeira. Atualmente é feito com metais leves e equipado com freios, até com motor. Podem ser de vários tamanhos
e cores. Você já viu o patinete, como ele é atual? Ele agora é feito de ferro, tem até motor. Antes, o patinete era feito de madeira e só era empurrado. Peão. Pode ser feito de madeira ou ferro. Giram com auxílio de um barbante ou corda. Podem ser de vários tamanhos e cores. Você já brincou com um peão? Você já brincou com seus pais, com seus tios, os seus avós com um peão? Você conhece um peão? Então, os peões, antes, ele era feito apenas de madeira. Eu já brinquei muito de peão quando eu era criança. Peão fez parte do passado, da minha infância, momento que eu brincava bastante. Vamos lá continuar? Bola. As primeiras bolas eram feitas com crinas de animais ou fibras de bambu. Já imaginou? Fibras de animais e bambu? Crinas de animais e fibras de bambu? Já imaginou como que era? Atualmente são feitas de plástico e couro. Usa-se os pés ou as mãos para poder brincar. Podem ser feitos de vários tamanhos e cores. Vou colocar aqui o cartaz. Então, crianças, nós vimos que os brinquedos, antes eram de um jeito, tanto da forma de fabricação, o material utilizado, não é? Antes, esses brinquedos eram feitos nos fundos do quintal, ou então em pequena fábrica de artesanato, de forma artesanalmente. Hoje em dia, não. Atualmente, esses brinquedos fazem parte do desenvolvimento da indústria, nas fábricas, grandes fábricas, se modificar até mesmo o material que esses brinquedos são utilizados. Vamos lá? As bonecas. Bonecas ao longo da história. Vejam a imagem. Aqui nós temos uma boneca de palha. Alguém já brincou com a boneca de palha? Pergunte para sua mãe ou para sua avó se ela já brincou com a boneca de palha. Eu, quando eu era criança, eu brinquei. Eu fabricava esse tipo de boneca para brincar. Fez parte da minha memória, da minha história. Essa outra boneca é uma boneca de tecido, uma boneca de pano. Ela era feita pelas famílias, pelas mães, pelas avós ou pequenas fábricas artesanalmente. Minha avó também fazia essas pequenas bonecas para eu poder brincar. Não eram tão lindas como essa daqui. Não contem isso para minha avó, tá bom? Essa outra boneca é a boneca de plástico. Isso já no tempo depois, já atual. Agora nós temos bonecas que imitam até seres humanos, imitam pessoas de borracha. Essa boneca faz parte também da grande indústria. Essa boneca de plástico e a boneca de borracha são bonecas que existem atualmente. São bonecas que já fazem parte da atualidade e da vida de muitas crianças. Vamos lá para a atividade? Vamos ver se vocês prestaram atenção na história? Vou pegar a minha régua. Atividade. Leia os quadrinhos abaixo. Podem ser confeccionadas com pano, borracha ou plástico, artesanalmente ou na indústria. Novamente, podem ser confeccionadas com pano, borracha ou plástico, artesanalmente ou na indústria. Podem ser feitos de madeira ou ferro. Giram com a ajuda de um barbante. De qual objeto nós estamos falando? Podem ser encontrados de madeira, plástico, metal ou acrílico. Alguns têm controle e outros são de fricção. Marque a alternativa que indica a característica do nome destacado. Qual é este nome que está em destaque? Vamos lá? Carrinho. De novo. Carrinho. Então, temos aqui a imagem do carrinho e aqui 3 descrições características de objetos que são brinquedos.
Quais destes daqui são o que representa a descrição, a característica do carrinho? Vamos lá? Podem ser confeccionados com pano, borracha ou plástico, artesanalmente ou na indústria. Não é esse, né? Podem ser feitos de madeira ou ferro. Giram com a ajuda de um barbante. Qual foi esse mesmo que eu falei anteriormente? O peão. Então, não é a nossa palavra destacada. Podem ser encontrados de madeira, plástico, metal ou acrílico. Alguns têm controle e outros são de fricção. Então, os carrinhos podem ser de madeira, plástico, metal, tem controle, alguns são de fricção. Muito bem, vamos lá? É o número 3, não é verdade? Então, nós temos aqui letra A, letra B, letra C. E o número 3 é a letra C. Muito bem. Vamos para a próxima. Esse aqui é um desafio, para ver se você prestou bastante atenção. Quem sou eu? Quem sou eu? Vamos ler? Antigamente era feito com crinas de animais ou fibras de bambu. Atualmente sou feita de plástico ou couro. Que objeto é esse que nós estamos falando? Vocês já descobriram? Vou dar uma pista. Isso mesmo, a bola. Vamos lá? Como nós escrevemos o nome bola? Como nós escrevemos o nome bola? Vamos lá? Para eu conseguir fazer o bó, repitam comigo. Bó. Qual o som que você escuta? Hã? Bó. Nós ouvimos? Muito bem, nós ouvimos o ó. Só que o ó sozinho faz bó? Não, tem outra letrinha anterior. Qual é? A letra B, isso. Bola. Como que nós fazemos o lá? Nós temos duas letrinhas. Isso, o L e a vogal A. Vamos descobrir se é isso mesmo? A palavra escondida aqui? Olhem aqui. Bola. Muito bem. É a bola. Parabéns. Agora vamos para a próxima palavra. Antigamente era feito de madeira. Atualmente é feito com metais leves e equipado com freios e até com motor. Que objeto, que brinquedo foi esse que eu falei anteriormente? Vocês prestaram atenção? Vamos lá? Eu tenho uma pista, mas vocês já descobriram, vocês são espertos. Estavam bem atentos, não é verdade? Vamos lá. É o patinete. Muito bem. Vamos ver como escreve esse nome? Patinete. Bora lá? Nós temos o pá. Como que eu consigo o pá? A sílaba pá. Isso mesmo, nós temos aqui o P e a vogal A. Muito bem. Agora, para fazer o ti, como que nós conseguimos o ti? Vamos lá? O T, deixa eu arrumar isso aqui, esse T, não ficou bonito. T e o I. Pati, né. O N e a vogal E, muito bem. E o ti final, patinete. O T e o E. Bora lá? Patinete. Vejam bem, apesar de ser a vogal E, nós falamos patinete, mas a grafia correta é com a vogal E. Muito bem, crianças. Para essas e outras atividades,
acessem a plataforma Eduque. Tchau!